Bem, hoje essa tribuna tratar de uma questão que não é nova nesta casa e tampouco nas minhas manifestações. E começo, ilustre senadora, por fazer aqui uma análise um pouco diferenciada daquela que foi feita pela imprensa no dia de hoje, em relação à reação ontem de algumas centenas, talvez alguns poucos milhares de prefeitos que estiveram presentes em Brasília em mais uma marcha, reivindicando a atenção do governo federal para importantes pleitos dos municípios brasileiros. A imprensa hoje repercute que, em determinado momento, vários desses prefeitos se manifestaram contrariamente à posição da senhora Presidente da República em relação à questão relativa à distribuição dos royalties do petróleo. A avaliação que faço, senhora Presidente, é diferente. Não se trata apenas de uma reação de descontentamento em relação a uma questão específica. Essa própria também motivo de descontentamento, já que o governo federal poderia também, em relação à questão dos royalties, ter arbitrado uma discussão onde a reorganização da federação fosse a prioridade maior. Diferente dessa posição, preferiu o governo federal brigar por uma parte expressiva dessas novas receitas. Mas, na verdade, eu faço apenas essa introdução, presidente Ana Amélia, para dizer que há muitos anos, pelo menos há 10 anos, o governo federal vem virando as costas para a Federação Brasileira. Hoje, nós estamos vivendo praticamente no Estado unitário. A concentração de receitas tributárias nas mãos da União é a maior, deputado João Paulo, de toda a nossa história republicana. Hoje, se nós percebermos com a profundidade devida o avanço dessa concentração, certamente muitos brasileiros se surpreenderiam. Sabe disso, senadora Luísio, estudioso da matéria. Para falar na área de segurança pública, senhora Presidente, hoje uma tragédia nacional, preocupação de todas as famílias de brasileiros, morem eles no norte, no sul, sejam eles moradores de cidades grandes ou de cidades menores. De todos os investimentos feitos em segurança pública no Brasil, 82%, senador Jarbas, são de responsabilidade dos municípios e dos estados, e apenas 18,5% de responsabilidade da União. A Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, há uma semana atrás, ou um pouco mais de uma semana atrás, apresentou um interessante estudo que demonstra que 83% dos municípios brasileiros não conseguem mais se sustentar, não conseguem, sem se endividar, pagar no final do ano o 13º salário para os seus servidores. Mas eu poderia ir muito além, se tem apenas a área de segurança pública. Na área de transporte, 65% dos investimentos são feitos por estados e municípios e apenas 35% pela União. Na área de educação e cultura, 77,5% dos investimentos são feitos também por estados e municípios. Na área de habitação e urbanismo, os municípios, os estados, senhora Presidente, arcam com 90% de tudo que é investido no Brasil. E na área de saneamento básico e da saúde, eu me lembro, senadora Luísio, que há 10 anos atrás, quando o PT, o atual partido, hoje detentor do poder central, assumia o governo, dos investimentos em saúde pública, 46% no ano de 2000, 46% eram de responsabilidade da União. Hoje, a União participa com 30% apenas do total de investimentos em saúde pública. Há pouco tempo atrás, tivemos uma oportunidade histórica, daquelas que não se pode perder, em que, apresentada a proposta por um ex-senador do PT, encampada por nós da oposição, e até com a proposta de escalonamento para a sua implantação definitiva, nós propunhamos que, da mesma forma que os municípios participam com 15% das suas receitas, no mínimo, dos investimentos em saúde, os estados com 12%, que a União pudesse chegar nos próximos anos a 10%. Que fez o governo federal com a sustentação, infelizmente, da sua base. Virou as costas para essa oportunidade. Nós não teremos, portanto, a possibilidade de reorganizar o atendimento à saúde pública no Brasil com a participação da União. São 30% apenas da União, a maior concentradora de receitas hoje de investimentos na área da saúde pública. Poderíamos
voltar a falar sobre a questão do saneamento básico. Eu me lembro, senhoras e senhores senadores, senador Jaime Campos, que na campanha eleitoral, depois de uma proposta apresentada pelo ex-senador, ex-ministro e candidato José Serra, encampada pela atual presidente da República, ela assumiu com os brasileiros a responsabilidade e o compromisso de desonerar as empresas de saneamento básico de todo o Brasil, com a extinção do PIS, PASEP e da COFINS. Hoje, o que nós estamos assistindo, e já em 2011 iniciou-se esse processo que se repetirá em 2012, as empresas de saneamento básico estão pagando mais impostos do que fazendo investimentos em todo o Brasil. Eu próprio tenho uma proposta que tramita nessa casa, mas sem que a ela seja dada a celeridade adequada, de que haja o cumprimento daquele compromisso de campanha desonerando as empresas de saneamento básico. Essa seria, sim, uma proposta que nos levaria àquilo que conversava há pouco com o senador Aloysio, a um país realmente carinhoso para com as crianças, sobretudo de mais baixa renda, já que 50% dos domicílios no Brasil não têm saneamento básico. Por que não tomar uma medida ousada nessa direção? Eu faço, portanto, hoje esse pronunciamento para dizer que outras oportunidades teremos esse ano pela frente, que muito provavelmente não se repetirão. 3 ou 4 questões estruturantes serão tratadas por essa casa, senador Wellington, Vossa Excelência, que já foi governador de Estado, para muita honra, meu colega durante 8 anos. Nós teremos alguns temas que vêm na direção da refundação da federação no Brasil. São eles: a redistribuição dos royalties, cuja discussão deverá voltar a esta casa. Royalties do petróleo e também royalties da mineração, obviamente algo que atenderá à necessidade premente de estados e municípios mineradores brasileiros. A renegociação da dívida dos estados se insere também nesse contexto de reorganização e fortalecimento da federação, já que permitiria um espaço fiscal para que os estados voltassem, em parceria com os municípios, a fazer os investimentos que já não conseguem fazer. Teremos ainda esse ano que discutir aqui no plenário desta casa os novos critérios para a distribuição do fundo de participação. E sobre nenhuma dessas matérias eu vejo uma ação organizada, governador e querido amigo senador Luiz Henrique, uma ação organizada do governo federal, que nos chama inclusive a nós da oposição, porque nós temos tido, ao longo da nossa história, a capacidade de compreender e de diferenciar aquelas que são ações de governo daquelas que são ações de Estado. E para essas, nós estaremos sempre prontos a discuti-las e, eventualmente, construir entendimentos, como aquele que construímos sob a coordenação e o comando de Vossa Excelência em relação à proposta do Código Florestal aprovada nessa casa e, a meu ver, muito mais adequada daquela que se discute na Câmara dos Deputados. Portanto, nós temos, senadora Ana Amélia, esse grande tema, essa grande questão a ser colocada de forma definitiva. Ou queremos viver numa federação, ou caminharemos para viver definitivamente no Estado unitário. Dou com muito prazer uma parte a Vossa Excelência, governador, senador Luiz Henrique. Vossa Excelência aborda assunto que faz parte da minha luta política há mais de 40 anos. O Brasil não pode continuar de costas para os Brasis. O Brasil é um continente com diversidades as mais absolutas. E por isso não pode concentrar como concentra mais de 2/3 da receita tributária arrecadada pelo povo nas mãos do governo federal. O Brasil tem que descentralizar-se. E eu lembro a Vossa Excelência, nós que fomos governadores durante 8 anos no mesmo período, que em 1954 os estados detinham 35% dos recursos da União, dos recursos arrecadados no país. Enquanto a União detinha já muito, mas 50% dos recursos. Depois da Constituição, com a criação de impostos não compartilhados, mascarados sob o nome de contribuições, a arrecadação tributária da União
cresceu para mais de 2/3, 65%, a dos estados caiu para 22% e a dos municípios ficou miseravelmente na proporção de 13%. A luta de Vossa Excelência, é a nossa luta. Estaremos juntos por um novo pacto federativo. Vossa Excelência, senador Luiz Henrique, tem sido das vozes mais vibrantes na direção da refundação da Federação Brasileira. E apenas para corroborar com o que disse Vossa Excelência, quando estávamos aqui na Constituinte de 88, a soma das contribuições, que são os impostos arrecadados exclusivamente pela União, representavam cerca de 20%. 20% de tudo que se arrecadava com a soma de IPI e imposto de renda, que são os impostos, sabe disso o prefeito Fortunati, compartilhados com estados e municípios. Hoje, ilustre prefeito, ex-deputado Fortunati, hoje as contribuições somam mais de 100% de tudo que se arrecada com impostos compartilhados. Por quê? Porque as bondades são feitas, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, que sempre também aqui tem sido uma voz vibrante na direção do novo Pacto Federativo, as bondades são sempre feitas com os parcos impostos hoje compartilhados com estados e municípios. Essa não é uma manifestação de oposição, é uma manifestação da cidadania. Fomos governadores e temos a responsabilidade de compreender que ou temos a coragem de refundar a Federação do Brasil, ou vamos ser todos cúmplices dessa sanha arrecadadora do governo federal. E de uma parte, se me permite, a presidente, ao senador Wellington, em seguida ao senador Jaime Campos. Senador Wellington Dias, governador Wellington Dias, senador Jaime Campos. Senador Aécio, primeiro eu quero aqui louvar por a gente estar tratando dos temas que interessam a federação. Muitas vezes a gente fica discutindo aqui nome de rodovias, e isso me constrange, trazer ao parlamento brasileiro alguns temas que, por mais importante que sejam no nível local, mas não estão dentro daqueles grandes temas que nós temos. Lembrar, me permitam, algumas coisas. A primeira é que já faz mesmo algum tempo que a União vem ampliando essa concentração, e eu também tenho, da mesma forma que Vossa Excelência, o interesse que a gente possa fazer o caminho ao contrário. Lembrar que essa criação das contribuições foi uma forma, inclusive não partilhada com os demais estados, ocorrido mais para trás. Assim como, em relação à saúde, me permita apenas lembrar que essa participação maior se dava no instante em que nós tínhamos a antiga CPMF, que eu também acho que nós votamos aqui a emenda 29, capenga. Por isso que tem esse problema hoje para estados, para os municípios, e temos que olhar para isso. Estou junto com Vossa Excelência na questão da empresa de saneamento e digo aqui que não posso deixar de ressaltar que foi exatamente no entendimento com o governo que tratamos de temas como esse, do fundo de participação, do e-comércio, comércio eletrônico, que temos que trabalhar, da redução da dívida, e assim que vamos tratar da questão do fundo de participação. Devo dizer que tive ouvindo atentamente sobre a fala que a presidente fez ontem lá na Marcha dos Prefeitos sobre os royalties. Veja, os três aspectos levantados, eu acho que houve ali um erro na forma de colocar. A presidente colocou que ela é contra quebra de contrato. Todos nós, o país tem que honrar seus contratos. Que não quer prejudicar, não quer inviabilizar Rio e Espírito Santo. Nós também. Que tem que trabalhar uma regra nova daqui para frente, nós também. Então, o projeto que essa casa aprovou, e Vossa Excelência ajudou aqui na defesa, na construção, eu acho que é um projeto que tem que ser votado lá na Câmara. Nesse ponto, eu acho que a Marcha dos Prefeitos, o Fórum dos Governadores, enfim, ajudam nessa direção. Então, eu acho que está correto, tem que discutir temas como per capita SUS, como o repasse de Fundeb, que dá essa crise hoje por conta do piso da educação. O problema não é o piso da educação, o problema é na hora da distribuição dos recursos, não é, do Fundeb, que colocou uma marra para estados e municípios que têm maior dificuldade. Então eu quero aqui me congratular e quero me somar para a gente estar junto nessa agenda do Pacto Federativo, uma agenda que trata de mudanças, que não é fácil, na repactuação do Pacto Federativo, como chamamos, com a União. Muito obrigado. Agradeço a contribuição de Vossa Excelência e, se me permite a presidência, de uma parte ao ilustre senador Jaime Campos. Meu caro senador Aécio Neves, a minha intervenção, senhor presidente, será rápida, mas eu não poderia deixar aqui de manifestar também o meu aparte a Vossa Excelência diante do assunto que traz aqui na tribuna na tarde de hoje, que é muito pertinente. Sobretudo, Vossa Excelência,
que já foi governador por 2 mandatos, já foi presidente da Câmara e certamente é um dos brasileiros que mais conhece as problemáticas de nosso país. Entretanto, Vossa Excelência abordou aqui vários assuntos, questão do Pacto Federativo, uma melhor distribuição da renda nacional, que hoje concentra na mão do Poder Executivo Federal. Todavia, quando Vossa Excelência disse aqui, que me chamam muita atenção, é de que hoje as companhias de saneamento desse país se pagam mais tributos do que se investe. Na medida que 17%, senador Aécio Neves, das mortes desconhecidas no país é questão de saneamento básico. Por isso é fundamental que nós buscamos o investimento, seja na saúde, no saneamento, na segurança, em políticas públicas e sociais, que certamente possamos melhorar as condições de vida do povo brasileiro, sobretudo daqueles mais humildes. Nós temos que, certamente agora, e temos essa missão nobre, de nós buscarmos que o governo federal, através do Poder Executivo, se sensibilize, faça uma melhor distribuição. É inconcebível, meu caro senador, meu futuro presidente Aécio Neves, de que, particularmente, eu posso falar em termos de Mato Grosso, o seu estado, meu estado de Mato Grosso, das suas receitas correntes líquidas, ele gasta 21%, ou seja, desembolsa para pagar a dívida, ou seja, pagou no ano passado 1 bilhão e 500 milhões de uma dívida de 5 bilhões, ainda deve 6 bilhões de reais. Então a dívida não decresce, ela cresce. Então nós temos que discutir o novo BNH. Falar aqui, a palavra do senador Luiz Henrique. Então, Vossa Excelência vem em bom momento. Nós temos que somar, naturalmente, a proposta. Nós estamos aqui não com uma oposição raivosa, radical, muito pelo contrário. Nós queremos fazer aqui, da nossa contribuição e, sobretudo, na somatória dos esforços, nós buscamos bons encaminhamentos, sobretudo, defendendo os interesses do povo brasileiro. Parabéns pelo vosso pronunciamento, meu caro senador e futuro presidente Aécio Neves. Muito obrigado. Agradeço a gentileza de Vossa Excelência, senador Jame, mais uma vez, o conhecimento profundo de Vossa Excelência sobre a matéria só torna um pouco mais relevante esse meu pronunciamento, e Vossa Excelência sabe, como eu, que existe um projeto tramitando na Casa que poderia ser um primeiro gesto do governo federal nessa direção de transformar realmente o Brasil num país carinhoso para com suas crianças, que seria nós trazermos a zerarmos as alíquotas de PIS e COFINS sobre as empresas de saneamento. Eu caminho para encerrar agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, ilustre senadora Ana Amélia, dizendo ao final que a sensação que me passa é de que há, voluntária ou involuntariamente, há uma tendência do governo de avançar na concentração de receitas, fazendo com que os estados e municípios sejam cada vez mais pedintes em relação ao governo federal. Eu espero ainda viver no Brasil, onde as marchas dos prefeitos não sejam mais marchas reivindicatórias e frustrantes, senador Ivo Cassol, como essas que temos assistido continuamente em Brasília. Sejam marchas de confraternização, por um novo Brasil, um Brasil mais igualitário. E esse Brasil igualitário só vai ser realidade no momento em que municípios e estados readquirirem as condições deles próprios, enfrentarem as suas dificuldades, sem depender da benevolência, sem depender do carinho, sem depender do humor do governo federal e, em especial, da senhora Presidente da República.